A entrevista tinha sido um desastre. João Santos, 40 anos, as mãos manchadas de graxa que nunca desaparecia completamente, a camisa jeans gasta e suja, levantou-se da cadeira sem esperar que terminassem de humilhá-lo. A diretora de Recursos Humanos da Automóveis Tavares, S.A., tinha olhado para ele com desprezo desde o momento em que entrou, como se sua simples presença contaminasse os elegantes escritórios de vidro e aço. Ela tinha feito perguntas sobre diplomas universitários que ele não tinha, sobre certificações internacionais que jamais tinha conseguido pagar, sobre experiência em concessionárias de luxo onde nunca o tinham deixado entrar. João não disse nada, simplesmente se levantou, agradeceu o tempo dela com uma dignidade que ela não merecia e caminhou até a porta. Estava atravessando o estacionamento quando ouviu os saltos altos correndo atrás dele. Virou-se e viu uma mulher de terno bege, elegante, com o cabelo preso e uma expressão desesperada, correndo em sua direção enquanto gritava para que parasse, que por favor esperasse, que precisava falar com ele. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde está vendo este vídeo. João Santos tinha nascido em uma pequena oficina mecânica nos arredores de Lisboa, literalmente. Sua mãe tinha rompido a bolsa enquanto seu pai terminava de trocar a embreagem de um Renault 4 e não tinha havido tempo de chegar ao hospital. Ele sempre dizia que por isso tinha óleo de motor nas veias em vez de sangue, e quem o conhecia sabia que não estava tão longe da verdade. Desde que tinha memória, João tinha sentido uma conexão especial com os motores. Podia ouvir um carro ligar a 100 metros de distância e saber exatamente qual era o problema. Podia colocar as mãos sobre um capô e sentir as vibrações que lhe contavam histórias que ninguém mais podia ouvir. Era um dom, dizia seu pai, um presente que tinha que ser cultivado com respeito e humildade. A oficina da família, Santos e Filhos, tinha sido o centro do seu mundo durante décadas. Seu pai tinha lhe ensinado tudo o que sabia, desde trocar velas até reconstruir motores completos peça por peça. Não havia diploma universitário que pudesse ensinar o que João tinha aprendido naquela pequena oficina cheia de ferramentas herdadas e manuais manchados de graxa. Mas os tempos tinham mudado. Os carros modernos eram mais computadores do que máquinas e os clientes preferiam levar seus veículos a concessionárias oficiais com técnicos certificados e garantias no papel. A oficina da família tinha ido perdendo clientes ano após ano, até que finalmente, há 6 meses, João tinha tido que fechar as portas para sempre. Seu pai tinha morrido 2 anos antes, levando consigo a última geração de mecânicos que trabalhavam com as mãos e o coração. Sua mãe vivia agora em uma casa de repouso que João mal conseguia pagar com trabalhos esporádicos e algum carro que conseguia reparar na garagem do seu pequeno apartamento em Alfama. Aos 40 anos, João se encontrava em uma situação que nunca tinha imaginado. Sem oficina, sem economias, sem perspectivas claras de futuro. Tinha 30 anos de experiência reparando todo tipo de veículos, desde populares até carros de coleção, mas não tinha o papel que dizia que sabia o que sabia. E no mundo moderno, o papel valia mais que o conhecimento. A entrevista na Automóveis Tavares tinha sido sua última tentativa desesperada. Era uma empresa grande, com concessionárias em todo o país, e tinham publicado uma oferta de emprego para mecânicos de oficina. João tinha enviado seu currículo sem muitas esperanças, mencionando sua experiência, mas sem ocultar sua falta de diploma oficial. Para sua surpresa, tinham ligado para uma entrevista, mas desde o momento em que tinha entrado naquele edifício de vidro e aço no Parque das Nações em Lisboa, soube que tinha cometido um erro. Os olhares de desprezo dos funcionários da recepção, os sussurros quando passava pelos corredores com sua camisa de trabalho manchada, a expressão de nojo mal disfarçada da diretora de Recursos Humanos
quando estendeu a mão para cumprimentá-lo. A entrevista tinha durado 15 minutos. 15 minutos de humilhação sistemática, disfarçada de perguntas profissionais. Cada resposta que dava era recebida com um suspiro condescendente ou uma anotação desdenhosa no caderno da entrevistadora. Quando ela começou a explicar que a empresa valorizava a formação acadêmica acima de tudo, João soube que tinha terminado. Sofia Tavares tinha 38 anos e era oficialmente uma das mulheres mais poderosas do setor automobilístico português. Tinha herdado a Automóveis Tavares de seu pai há 5 anos, junto com a responsabilidade de manter vivo um negócio familiar de 3 gerações e os postos de trabalho de mais de 500 funcionários. Não tinha sido fácil. Seu pai, Antônio Tavares, tinha sido um homem da velha escola, convencido de que as mulheres não tinham lugar no mundo dos negócios e muito menos no setor automóvel. Tinha preparado Sofia para ser uma esposa perfeita, não uma empresária. Quando ele morreu de um infarto inesperado, deixando Sofia como única herdeira, todo mundo esperou que ela vendesse a empresa e se retirasse para viver de rendas. Sofia tinha demonstrado que todos estavam errados. Tinha estudado cada aspecto do negócio com uma intensidade que assustava seus funcionários, passando noites inteiras no escritório, revisando relatórios financeiros e operacionais. Tinha tomado decisões difíceis, fechado concessionárias que não funcionavam em cidades pequenas, onde o mercado tinha se saturado, demitido diretores incompetentes que levavam anos se aproveitando da boa-fé de seu pai. Em 5 anos, tinha transformado a Automóveis Tavares de uma empresa familiar em declínio em um grupo empresarial moderno e rentável, com presença em todo o país. Mas havia um problema que não conseguia resolver. Um problema que a mantinha acordada durante as noites: o serviço de oficina. As concessionárias vendiam carros sem problemas. O marketing funcionava perfeitamente. As campanhas publicitárias atraíam clientes constantemente. As vendas aumentavam a cada ano, as margens eram saudáveis, mas as oficinas de serviço eram um autêntico desastre. Os clientes reclamavam constantemente de reparos mal feitos, de diagnósticos incorretos que os faziam perder tempo e dinheiro, de mecânicos que não sabiam o que faziam e que tratavam os clientes como se fossem um incômodo. As pesquisas de satisfação eram péssimas e cada vez mais clientes levavam seus carros a oficinas independentes em vez de voltar às concessionárias oficiais onde os tinham comprado. Sofia tinha contratado os melhores consultores de Lisboa e do Porto. Tinha investido fortunas em treinamento e equipamento. Tinha trocado os responsáveis de oficina 3 vezes em 2 anos, procurando alguém que pudesse dar a volta por cima na situação. Nada funcionava. Os mecânicos que contratavam tinham todos os diplomas e certificações do mundo, certificados emoldurados nas paredes e currículos impressionantes, mas não sabiam diagnosticar um problema real. Seguiam protocolos e manuais ao pé da letra, conectavam computadores de diagnóstico e liam códigos de erro como se fossem oráculos sagrados. Mas quando o problema não estava no manual, quando a realidade não coincidia com a teoria, ficavam completamente paralisados. Naquela manhã, Sofia tinha chegado cedo aos escritórios centrais para uma reunião com o diretor de operações sobre precisamente este tema. Estava em seu escritório, no último andar do edifício de vidro e aço, preparando os documentos, quando ouviu a conversa entre 2 secretárias no corredor. Falavam de um homem que tinha vindo a uma entrevista de emprego, um mecânico velho e sujo que nem sequer tinha diploma universitário. Riam dele com a crueldade de quem nunca conheceu a adversidade, zombando de sua roupa manchada de graxa, de seu rosto cansado e enrugado pelo sol, de seu sotaque forte que denunciava suas origens humildes. Uma delas imitou a forma como ele tinha cumprimentado, e ambas riram com uma maldade que Sofia achou repugnante.
Algo naquela conversa incomodou profundamente Sofia, mexendo com memórias que guardava no mais fundo do seu coração. Seu avô, Manuel Tavares, o verdadeiro fundador da empresa, tinha começado exatamente assim, como mecânico em uma pequena oficina do Porto lá pelos anos 50. Não tinha diploma universitário, mal tinha terminado a escola primária porque tinha tido que trabalhar desde criança para ajudar sua família, mas sabia de carros mais do que ninguém em todo o país. Tinha um dom para escutar os motores que as pessoas da cidade consideravam quase mágico e tinha construído um império com suas próprias mãos manchadas de graxa. Sofia saiu do seu escritório sem pensar duas vezes e desceu aos recursos humanos pelas escadas, impaciente demais para esperar o elevador. Chegou exatamente a tempo de ver um homem de costas largas e camisa jeans gasta se levantar de uma cadeira de plástico e caminhar até a porta com uma dignidade serena que contrastava brutalmente com a expressão zombeteira e desdenhosa da entrevistadora. Algo na forma como aquele homem caminhava, ereto apesar da humilhação, com a cabeça alta embora soubesse que todos o olhavam com desprezo, lembrou-lhe as fotos antigas de seu avô. E antes de saber o que estava fazendo, antes de poder pensar nas consequências, Sofia saiu correndo atrás dele. João estava no meio do estacionamento quando ouviu os saltos altos correndo sobre o asfalto. Seu primeiro instinto foi ignorá-los. Provavelmente era alguém que ia ao seu carro, alguém que não tinha nada a ver com ele, mas então ouviu a voz, uma voz de mulher clara e autoritária, pedindo que parasse. Virou-se mais por surpresa do que por obediência. O que viu o deixou confuso. Uma mulher de uns 30 e poucos anos, elegante em seu terno bege perfeitamente cortado, o cabelo castanho preso em um coque que tinha se soltado com a corrida, corria em sua direção com uma expressão que misturava determinação e algo que parecia desespero. Ela chegou até ele ofegante ligeiramente, mais pela surpresa do esforço do que pelo cansaço real. Ficaram se olhando um momento, ele sem entender o que estava acontecendo, ela tentando encontrar as palavras corretas. Sofia percebeu que não sabia o que dizer, tinha saído correndo sem pensar, movida por um impulso que não podia explicar. Agora estava diante deste homem de mãos calejadas e olhos cansados, e não tinha ideia de como justificar seu comportamento. Respirou fundo e decidiu ser honesta. Disse que era Sofia Tavares, a proprietária da empresa. Disse que tinha ouvido parte de sua entrevista e que lamentava profundamente a forma como o tinham tratado. Disse que queria falar com ele, não como uma entrevista formal, mas como uma conversa entre duas pessoas que talvez pudessem se ajudar mutuamente. João a olhou com desconfiança. Tinha aprendido há muito tempo que as pessoas ricas não faziam nada sem um motivo oculto, mas havia algo nos olhos desta mulher, uma sinceridade que não parecia fingida, que o fez ficar em vez de continuar caminhando. Sofia propôs que fossem tomar um café, não na cafeteria da empresa, onde os funcionários os olhariam e murmurariam, mas em um bar próximo onde pudessem conversar tranquilamente. João hesitou um momento, consciente de sua aparência, de sua roupa suja, do contraste que faria sentado diante desta mulher impecável, mas algo nele, talvez a curiosidade ou talvez simplesmente o cansaço de tanto lutar sozinho, o fez aceitar. Caminharam juntos até um pequeno bar a 2 ruas do edifício corporativo. Era um lugar simples, frequentado por trabalhadores da zona industrial próxima, onde ninguém olhava 2 vezes para um homem com as mãos manchadas de graxa. Sofia pediu 2 cafés e sentaram em uma mesa do fundo, longe de ouvidos curiosos. E então Sofia fez algo que João não esperava. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Contou a verdade. Contou sobre os problemas com as oficinas, sobre os mecânicos diplomados que não sabiam diagnosticar nada que não estivesse no manual, sobre as reclamações dos clientes que se acumulavam a cada mês.
Contou sobre seu avô, o fundador, que tinha sido mecânico antes de ser empresário. Contou que levava meses procurando alguém que entendesse de carros de verdade, não de certificações e protocolos, mas de motores e vibrações e sons. João escutou sem interromper, sem poder acreditar no que estava ouvindo. Quando ela terminou, fez uma única pergunta. Perguntou por que um mecânico sem diploma que acabava de ser humilhado em sua própria empresa. Sofia sorriu pela primeira vez. Disse que precisamente por isso, porque qualquer um que pudesse manter a dignidade depois daquele tratamento, qualquer um que se levantasse e fosse embora, em vez de suplicar por uma oportunidade, era exatamente o tipo de pessoa que ela precisava. Sofia propôs algo que João nunca teria imaginado. Queria que fosse a uma de suas concessionárias, a da Avenida da Liberdade, onde tinham acumulados vários carros com problemas que os mecânicos certificados não conseguiam resolver. Se João pudesse diagnosticar pelo menos um daqueles carros, daria a ele um emprego, não como mecânico de oficina, mas como consultor de diagnóstico, com um salário que triplicava o que teria ganho no cargo para o qual tinha se candidatado originalmente. João aceitou mais por orgulho do que por esperança. Queria demonstrar que valia algo, mesmo que fosse só para si mesmo. A concessionária da Avenida da Liberdade era impressionante. Um edifício moderno, cheio de carros brilhantes e vendedores de sorriso perfeito. Mas a oficina escondida atrás da sala de exposição contava uma história diferente. Havia 5 carros nos elevadores, todos com cartazes que indicavam problemas sem resolver. Alguns estavam ali há semanas. Os mecânicos da oficina olharam para João com uma mistura de curiosidade e ressentimento. Quem era esse cara sujo que chegava com a chefe como se fosse alguém importante? O encarregado da oficina, um homem jovem com um macacão impecável e mais certificações do que anos de experiência, explicou os problemas com um tom condescendente que deixava claro o que pensava de toda aquela situação. João não disse nada, simplesmente se aproximou do primeiro carro, um BMW Série 5 que supostamente tinha um problema elétrico intermitente que ninguém conseguia localizar. Não conectou nenhum computador, não consultou nenhum manual, simplesmente colocou as mãos sobre o capô, fechou os olhos e escutou. Os mecânicos se entreolharam, alguns contendo o riso, mas Sofia observava com atenção, lembrando as histórias que seu avô contava sobre os velhos mestres mecânicos que diagnosticavam carros só com o ouvido e o tato. Depois de 2 minutos, João abriu os olhos, pediu ao encarregado que ligasse o motor. Quando o carro ganhou vida, João inclinou a cabeça, escutando algo que ninguém mais podia perceber. Então apontou para uma zona específica do motor e disse que o problema estava ali, em um relé da bomba de combustível secundária que fazia mau contato quando o motor alcançava certa temperatura. O encarregado protestou. Disse que já tinham revisado o sistema de combustível 3 vezes, que os diagnósticos por computador não mostravam nenhum problema. Mas Sofia ordenou que verificasse o que João dizia. 20 minutos depois, com o carro parcialmente desmontado, encontraram o relé. Estava corroído por dentro de uma forma que não se detectava nos diagnósticos padrão, mas que causava falhas intermitentes exatamente como as que o cliente tinha descrito. João passou as 4 horas seguintes diagnosticando os outros 4 carros. Em cada caso, encontrou problemas que os mecânicos certificados tinham passado por alto. Problemas que não apareciam nos manuais nem nos códigos de erro. Problemas que só alguém com décadas de experiência prática podia identificar. Quando terminou, estava exausto, mas satisfeito. Pela primeira vez em meses, se sentia útil. Sentia-se valorizado pelo que sabia fazer, não desprezado pelos papéis que não tinha. Sofia o esperava na porta da oficina. Não disse nada, só estendeu a mão e perguntou quando podia começar.
Os primeiros meses foram difíceis. Os mecânicos da concessionária viam João como uma ameaça, um intruso que chegava para demonstrar que tudo o que eles tinham estudado não servia para nada. O encarregado da oficina, especialmente, fazia tudo o possível para sabotá-lo, questionando seus diagnósticos, atrasando os reparos que ele recomendava, falando mal dele pelas costas. Mas João não se deixou intimidar. Tinha sobrevivido a coisas piores do que a inveja de colegas inseguros. Continuou fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, diagnosticando carros impossíveis, resolvendo mistérios que levavam meses sem solução, e pouco a pouco os resultados falaram por si mesmos. As pesquisas de satisfação da oficina começaram a melhorar. Os clientes que antes reclamavam, agora recomendavam o serviço a seus amigos. Os tempos de reparo se reduziram pela metade, porque João identificava os problemas corretamente desde o princípio, evitando as intermináveis provas de tentativa e erro. Sofia observava tudo isso com satisfação, mas também com preocupação. Sabia que estava aproveitando o talento de João, pagando-lhe bem, mas utilizando seu conhecimento para salvar um aspecto de seu negócio que tinha estado a ponto de afundar. Perguntava-se se era justo, se ele não merecia algo mais que um salário e um escritório no fundo da oficina. Um dia, 6 meses depois de seu encontro no estacionamento, Sofia o chamou ao seu escritório. João subiu ao último andar pela primeira vez desde aquela entrevista desastrosa, notando os olhares de curiosidade dos funcionários que já conheciam sua história. O mecânico sem diploma que a chefe tinha resgatado dos recursos humanos. Sofia tinha uma proposta. Queria criar uma escola de formação dentro da empresa, um programa para ensinar aos mecânicos jovens as técnicas que não se aprendiam nos livros, e queria que João fosse o diretor, o mestre que transmitiria seu conhecimento à próxima geração. João ficou sem palavras. Ele, que não tinha nenhum diploma oficial, diretor de uma escola. Ele, que tinha sido rejeitado e humilhado por não ter papéis, agora seria responsável por formar outros. Sofia explicou sua visão. Não queria uma escola convencional com exames e certificados. Queria uma oficina-escola, onde os aprendizes trabalhassem com mestres de verdade, onde aprendessem tocando e escutando e sentindo, onde o conhecimento passasse de mãos experientes a mãos ansiosas por aprender, exatamente como João tinha aprendido com seu pai e seu pai com o dele. João aceitou com uma condição. Queria que a escola estivesse aberta a qualquer um que quisesse aprender, sem importar sua origem ou seu nível de educação. Queria que houvesse bolsas para jovens de bairros difíceis, para pessoas que não podiam pagar uma formação tradicional, para todos aqueles que tinham as mãos hábeis, mas não as oportunidades. Sofia aceitou sem hesitar. E pela primeira vez, João sentiu que talvez sua vida não tinha sido em vão, que tudo o que tinha aprendido e sofrido tinha um propósito maior do que simplesmente sobreviver. 3 anos depois daquele dia, no estacionamento, a Escola Santos de Mecânica Automotiva era uma realidade que tinha superado todas as expectativas. Ocupava um edifício próprio junto à concessionária principal, com oficinas equipadas, salas teóricas e espaço para mais de 50 alunos por turma. João tinha formado centenas de mecânicos que agora trabalhavam nas concessionárias da Automóveis Tavares e em oficinas independentes por todo o país. Muitos deles vinham de situações similares à sua. Jovens sem recursos que tinham encontrado na escola uma oportunidade que ninguém mais lhes tinha dado. Ele os tratava como seu pai o tinha tratado, com exigência, mas também com respeito, ensinando-lhes que um bom mecânico não era o que tinha mais diplomas, mas o que mais respeitava seu ofício. A escola tinha ganho prêmios, tinha sido reportada em jornais e televisões, tinha se convertido em um modelo que outras empresas queriam imitar.
Mas para João, o mais importante não eram os reconhecimentos. Era ver seus alunos se formarem e conseguirem empregos dignos. Ver como transmitiam a outros o que ele lhes tinha ensinado. Ver como o conhecimento que seu pai lhe tinha dado continuava vivo e crescendo. Sua relação com Sofia também tinha evoluído com o tempo. O que começou como uma associação profissional tinha se transformado em uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo. Passavam horas conversando sobre a empresa, sobre os alunos, sobre o futuro do setor automotivo. Sofia pedia conselhos a ele, não só sobre temas técnicos, mas também sobre decisões de negócio, valorizando sua perspectiva de alguém que tinha vivido no lado difícil da vida. Um dia de primavera, enquanto supervisionavam juntos a formatura de uma nova turma de mecânicos, Sofia confessou algo que nunca tinha dito. Contou que naquele dia no estacionamento, quando saiu correndo atrás dele, não sabia o que estava fazendo. Foi um impulso, algo que não podia explicar racionalmente. Mas agora, vendo-o rodeado de seus alunos, vendo tudo o que tinham construído juntos, entendia que tinha sido o melhor impulso de sua vida. João sorriu, um sorriso que transformava seu rosto cansado em algo que parecia quase jovem. Disse que ele também não entendia por que tinha parado quando ela o chamou. Deveria ter continuado caminhando como tinha caminhado toda a sua vida, sozinho e sem esperar nada de ninguém. Mas algo em sua voz, algo na forma desesperada em que corria em sua direção, tinha feito com que ficasse. Talvez foi o destino, sugeriu Sofia. João negou com a cabeça. Ele não acreditava no destino, acreditava nas pessoas, nas decisões que tomavam, nos momentos em que escolhiam fazer algo diferente. Ela tinha escolhido correr atrás de um desconhecido. Ele tinha escolhido parar. E dessas duas pequenas escolhas tinha nascido tudo isso. Naquela noite, depois da formatura, João voltou ao seu apartamento em Alfama. Já não era o mesmo apartamento pequeno e escuro de 3 anos atrás. Agora, era um apartamento luminoso no mesmo bairro, perto de onde tinha crescido, com espaço suficiente para sua mãe, que tinha voltado a viver com ele quando sua saúde melhorou graças aos melhores médicos que agora podia pagar. Na parede da sala havia uma foto emoldurada da velha oficina Santos e Filhos, com seu pai sorrindo diante da porta, as mãos manchadas de graxa, como sempre. Ao lado havia outra foto mais recente da inauguração da Escola Santos, com João e Sofia cortando a fita enquanto os primeiros alunos aplaudiam atrás deles. 2 fotos, 2 épocas, um mesmo legado que continuava. João olhou as fotos um longo momento, pensando em tudo o que tinha passado desde aquela manhã humilhante nos escritórios da Automóveis Tavares. Pensou na mulher de terno bege que tinha corrido atrás dele no estacionamento. Pensou em todas as vezes que tinha querido desistir e não o tinha feito. Pensou em seus alunos, nos carros que tinham reparado juntos, no conhecimento que continuava passando de mão em mão como uma chama que nunca se apagava. Seu pai tinha tido razão. O dom que tinha para escutar os motores era um presente, mas o verdadeiro presente não era o dom em si, era a oportunidade de compartilhá-lo, de ensiná-lo, de assegurar-se de que não morria com ele. João Santos, o mecânico sem diploma que tinha sido rejeitado e humilhado, agora era mestre, e suas mãos manchadas de graxa, essas mãos que nunca estariam completamente limpas, tinham encontrado finalmente seu propósito. Não era reparar carros, era reparar vidas, incluindo a sua própria. Se esta história lembrou você de que às vezes as maiores oportunidades chegam disfarçadas de rejeições e que a dignidade vale mais do que qualquer diploma, deixe um pequeno sinal de sua passagem por aqui, um coração, um gesto simples para me dizer que estas palavras encontraram seu caminho até você, porque todos merecemos que alguém corra atrás de nós quando o mundo nos dá as costas, e todos podemos ser essa pessoa para alguém mais.
Sin contar que un partido de Xoloval me marcó a 298 de ping. A la madre, güey. Sí, igual de traje del torneo de pesados. No he jugado, hermano. Yo apenas estoy jugando el de peso medio. Apenas ando. Es que yo ayer no jugué nada. Hoy vengo a ponerme al corriente, güey. Por ahí leí que hay un torneo que se tiene que ganar 2 veces, pero no sé cuál de todos sea. Bien, arquero. Oye, que Mastantuono neta no tenga el pelo güero me da mucha tristeza, güey. Aquí puro comentario de equipo con bicampeonato por arriba. El América no ha sido bicampeón, ¿sí, no? Chivas. Buen punto. Muy buen punto, de hecho. Yo tuve ese problema después de la última actualización. Generalmente juega 14-20 de ping y ese día de la nada no bajaba de 60. Apenas, ahorita estoy volviendo a jugar a 14 de ping. Me cansé de reiniciar el modem, la consola y nada. ¿Es una cuestión del proveedor? Sí, muchas veces es cuestión del proveedor, sí, justamente. Ahora, a mí me estresa y han visto que me cambia el ping aquí en vivo. De 14-20 ping que juego me sube a pinche 60, güey, 80, ¿sabes? No, de hecho está de 10. Trae la 10 ahorita, amigo. Diego, buenas. ¿Hace frío en la cima? Así es. El último es el que hay que ganar 2 veces. Puta madre. Para los tokens de squad, si me vale verga los puntos, juego contra los 2 equipos más culeros y actualizo. Sí, Juanes, así sale fácil. Sí. Ahora, acá hay una teoría conspirativa, Juanes. La gente dice y piensa, siente que jugar clase mundial en squad es más difícil que leyenda o legendario. Sería que revises, Edwin, si tienes el colocado en blanco para que se lo agregues. Después vas a la evolución que se llama comando de MCO. Y luego lo metes en la de la ventaja, no me acuerdo cómo se llama. La que está en la tienda de 100,000 monedas. Te repito, buscar si tienes la del colocado en blanco. Luego ir a la de comando de MCO y luego ir a la de la evolución de tienda de 100,000 monedas. Ese es el camino de la mejor Evo para Mastantuono. ¿Qué hace este güey? ¿Por qué no se sale, cabrón? ¿Clase mundial está bugueada? Juego contra leyenda, goleo por 4 o por 5. Juego de clase mundial, 1 o 2 goles hago. Es que no entiendo yo eso, amigo. En serio, güey, no estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. O sea, clase mundial es mucho más difícil que el legendario. ¿Por qué? Otra vez algún becario de eSports. Dale, Edwin. Cállate, no está grabando el partido, no vamos a mejorar nada, cállate. Cállate, güey. Déjame paz, provocador. Provocador. Es lo que eres. No completo el de 11 primer propietario del Arquema. No mames, Juanes. Sí.
No, para mí, y aunque le duela a los panas culés, ya acabó, güey, ese partido. Esa llave ya terminó. No veo cómo, fuera broma, no veo cómo. No entendí esa parte. Lo que sí entendí es que me acaban de enviar, me hicieron salirme de Ultimate Team para ver. Sí, la verdad no creo que la armen, la verdad, no. Sin dinámica, donde Santi Jiménez de delantero pasó a MC. Verga, hermano, tiene un canal de YouTube ese cabrón, no creo que esté en vivo, güey. No creo que esté en vivo en YouTube, pero ¿por qué se queda el partido, güey? Sí, Adrián, a ver. A ver. El handicap que tiene la IA en clase mundial es increíble, pero oye, pero es cierto lo que tú dices, no lo había pensado. Puedes golear bien fácil en legendario. Pero sí es cierto que en clase mundial te tienes que ganar el partido por 1 o 2 goles, máximo, no hay más. Se pone muy loca la CPU. Tiene mucha razón, no la había dimensionado. No, Juanes. Bueno, en general tienes que jugar 12 o 100 por mínimo, Juanes. Son 12 a huevo, güey. Lo que puedes hacer es buscar platas brasileños de primer propietario. Pero sí o sí son 12, güey. De squad mínimo son 12. El Bernie Silva, capitán Escolevo de 65, queda muy rico. Lástima que no juego con MC, sino con MBD. Me perdiste. ¿MBD? Hay un cuadrito rojo. Me perdiste, güey. Ahora, ¿enviaron stats? No. Voy a TikTok. ¿Te imaginas que me salga un video de Andrea Chapa ahorita, güey? Wow, qué locura, ¿no? ¿Por qué me dieron XP? Huepa. ¿Llegué a otro nivel? No me digas, A ver, Zarco. Espérame que no te veo. Ya te vi. ¿Estás viendo sus zapatos? O sea, ¿dónde está? O sea, güey, ¿qué quieres que te muestre? Ah, ¿sabes qué es lo peor, güey? El tuyo es comprado. Ah. Sarko, ¿alguna vez te he dicho que tú eres mi mejor racha en TikTok? ¿No? Y bueno, hermano, mejor creerme con Hazard que creerme borrado de aguas Santi Jiménez cuando como sé. Dale, amigo. Dale, güey. Nada más. La verga, olvídalo, Sarko, me retracto, güey. La verga, me retracto, güey. No, amigo, considero que por fin. Justo las mandé, voy, no voy a jugar nada. Gran TikTok, amigo. Gran TikTok. Gran TikTok. A ver las stats. No te compliques. Y me da risa que seas fan, güey, la verdad. A Benfica, sí, no. No, porque luego creo que lo repatria Tigres, güey, ¿no? O Cruz Azul, no me acuerdo quién fue primero, güey. ¿Quién fue un jugador super mega promedio? Jamás voy a entender. Sí, ¿no? Sancho, gracias por el follow, bienvenido. A ver las stats del Ato. 91 de ritmo con compostura 90, reacción de 89, 88, 89, agilidad, balance, percepción 91 con intercepción 86 y entradas de 86 con energía 90 y fuerza de, bueno, energía 89, fuerza 90. Nada más una cosita aquí. Me interesa ver únicamente ya para cerrar el tema del Ato. Está bueno, no voy a negar, me gustó. Tiene buena base, güey. Amigo, tiene una gran base, de hecho. Nadie está peleando contigo, literalmente. 1.82. No me encanta, güey. Solo eso, Solo eso. No está mal. Solo eso. Es que, güey, me da risa que seas fan de él. O sea, no en contra.